Deputado, começando a falar sobre esse auxílio emergencial. Falei com o deputado Arnaldo Jardim na segunda-feira e disse o seguinte: será que com tanto dinheiro que o governo federal arrecada dos municípios, e a gente sempre diz ao entrevistar prefeitos, que o município gera riqueza, manda o dinheiro e a volta é como o Chico Anísio falava do salário, é uma migalha para os municípios. Será que o governo não teria condição, com a opinião isenta do senhor, imparcial, de continuar por mais um tempo, porque a pandemia vai continuar. As pessoas vão continuar com dificuldades de emprego, de renda, de comida. Para evitar um caos social no país, o Brasil não teria condição de continuar, mesmo que não fosse 600, mas uns 300 que estava dando agora por último, manter isso aí pelo menos nesse ano que se avizinha, deputado? Olha, na minha opinião, o Brasil tem condições de continuar. Em primeiro lugar, nós temos condições de fazer planejamento de recursos que estão parados. Então, tem vários fundos que estão parados e que o governo não utilizou deles até agora e que poderiam ser destinados ao auxílio emergencial. Além disso, o próprio governo tem condições, o governo federal, de ampliar os seus recursos através do endividamento, da expansão monetária. Veja só os Estados Unidos. O Trump, né, vai agora sancionar um auxílio emergencial de R$10 mil, $2.000. $2.000, imagina você. Então, os Estados Unidos estão fazendo que política? O endividamento, né? Aí você fala, bom, mas isso não é ruim? Num primeiro, você pode falar, não, porque aumentou a dívida. Mas o que se evita com isso? As pessoas sofrerem, passarem fome, desestruturar toda a economia, porque na medida em que para o consumo, você leva à falência centenas, milhares de empresas. Então, você manter esse auxílio emergencial, ainda que cause um problema para as finanças governamentais, ele mantém a sociedade funcionando, que é o mais importante. Aí você fala, bom, mas como nós vamos resolver o problema do endividamento? E aí é que nós defendemos uma reforma tributária que busque tirar recursos dos bilionários, daqueles que ganham muito no Brasil, porque efetivamente você tem uma distribuição de renda no Brasil que é extremamente desigual. Menos de 1% da população brasileira detém 50% da riqueza, né? Então, eu não quero mexer nem com 1%. A minha proposta é mexer com 0,1%. 0,1% a gente tributar os lucros desses capitalistas que estão ganhando muito e permitir que a gente faça uma redistribuição de renda, né, através do auxílio emergencial. Então, é possível fazer isso? É possível. Basta o governo querer e o Congresso aprovar, e eu acho que o Congresso aprovaria. A pergunta que fica, deputado, é o seguinte: isso só o presidente pode determinar ou o Congresso Nacional pode forçar ao presidente a assinar um decreto de manutenção do auxílio emergencial? Que força tem o Congresso? Bom, o presidente ele pode pedir mais uma vez a extensão do decreto de calamidade pública, né? E isso garante, e o Congresso evidentemente tem que aprovar, e vai aprovar, não tenho dúvida nenhuma, né? Isso garante as condições da gente ter créditos extraordinários que possibilitem o governo gastar aquilo permitido normalmente no orçamento. Então o governo vai poder buscar esses recursos que estão parados, obter novos recursos através de financiamento e garantir a sobrevivência dessa população até que a gente tenha a aplicação da vacina em larga escala,
né? Nós temos 210 milhões de habitantes. É fundamental que se comece essa vacinação rapidamente e, com isso, você parar a expansão da epidemia, né? E garantir a sobrevivência das pessoas. Isso é o mais importante. Então, eu acho que o governo, logicamente, pode ter essa iniciativa e eu não tenho dúvida alguma de que o Congresso vai apoiar. Eu não sei se sou leigo, mas eu acho o seguinte, que você tirar esse dinheiro agora, você não vai tirar só de quem recebe, você vai tirar de quem vende produtos para essa camada da sociedade. Quer dizer, é uma roda. Aliás, dizia-se antigamente que o Lula, quem é contra, quem é a favor, eu não quero discutir, mas que o Lula fez o fácil, ele fez a roda girar. Deu dinheiro para quem não comprava, que foi para o mercado, que comprou da indústria, e aí a economia rolou. Se tirar agora esse auxílio, deputado, o que vai acontecer com o nosso comércio? Exato, a gente já viu, saiu uma estatística ontem no jornal, o Elton, dizendo que caíram as vendas do Natal. E o que o jornal, os analistas atribuem isso? A redução do auxílio emergencial de 600 para 300 reais. Agora você imagina o que vai acontecer se 40 milhões que estão recebendo o auxílio deixarem de receber esse auxílio a partir agora de janeiro. Todo aquele incremento que teve na construção civil, na venda de alimentos, tudo aquilo que se conseguiu, principalmente no segundo semestre de 2020, vai estancar. E isso vai levar ao quê? A demissões, mais demissões na indústria, no comércio e nos serviços. Então, exatamente isso que nós temos que evitar. A economia não pode parar. Ainda que o governo tenha, vamos dizer, um prejuízo, mas o governo ele tem que governar para as pessoas. Ele não governa para um abstrato, ele governa para o povo. Então ele tem que garantir o bem-estar do povo. Então eu acredito que o governo não pode vacilar nisso, deve estender a calamidade pública e deve garantir o auxílio emergencial por mais o tempo que durar essa calamidade. Porque atrelado ao auxílio estava a garantia do empregador segurar o empregado. Quer dizer, agora termina o auxílio e termina essa segurança também, né? Exatamente. Exatamente. O governo também, a gente aprovou uma medida provisória que garantiu um recurso para as empresas complementarem o salário. Então, o trabalhador, alguns trabalhadores simplesmente pararam de trabalhar por conta da idade. Então, esse trabalhador que parou de trabalhar, foi garantido a ele uma parcela do salário. Teve trabalhadores que reduziram a jornada, então o governo complementou a diferença. E teve trabalhadores que mantiveram a jornada. Então, exatamente para que essas empresas garantissem, mantivessem os seus trabalhadores, foi aprovada essa lei que ainda está funcionando, mas que também a partir de janeiro para de funcionar.